Seja bem-vindo ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú, e hoje trazemos mais um episódio do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco. O Fernando Cavaletti, nosso superintendente da área de Portfólio Specialists, comenta os principais movimentos do mês e apresenta o fundo em destaque, o Itaú Optimus Titã Multimercado. Oi Isa, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um Mercados e Fundos em Foco, agora do mês de agosto. E nesse episódio nós vamos falar sobre a performance positiva dos mercados globais neste mês, quais foram os drivers que impulsionaram esse movimento, as incertezas ainda à frente e, por fim, o fundo destaque do mês. Então vamos lá, começando pela performance positiva dos mercados no mês de agosto. Tivemos um mês bastante positivo para a performance dos ativos de risco globais. Mas antes de entrar no detalhe das razões para esse movimento, podemos dizer que foi uma história de mudança de percepção sobre a economia americana e, por conta disso, dos destinos dos fluxos de capitais globais para ativos de risco. Esse sentimento de risk-on, de maior apetite a risco, acabou resultando na boa performance das bolsas globais, como, por exemplo, o S&P se valorizando quase 2% no mês e fechando em recorde histórico pelo terceiro mês seguido. As bolsas do restante do mundo desenvolvido e emergentes também se valorizaram, com destaque para a América Latina e Brasil, onde uma parte importante do fluxo foi destinado. As moedas globais também performaram bem em relação ao dólar, que seguiu a sua trajetória de desvalorização no ano. Os destaques entre as moedas foram o peso colombiano, o rand sul-africano e o próprio real. Na renda fixa, observamos a boa performance entre a maioria dos países desenvolvidos e emergentes, com destaque para os Estados Unidos. Então, todas as classes de ativo resultaram num retorno interessante aqui no mês de agosto. E o que acabou impulsionando esse movimento de mercado? É bom a gente recordar que até então a narrativa mais consensual no mercado era de por quanto tempo os Estados Unidos ainda vão seguir crescendo mais do que o resto do mundo. Por quanto tempo vai durar esse excepcionalismo de crescimento americano. E nessa narrativa de economia sólida, os juros americanos eles permaneceriam ainda altos por mais tempo, ou seja, mantendo uma remuneração atrativa para o investidor, em uma região com crescimento sólido e diferenciado entre outros países. Mas aí teve um dado que bagunçou um pouco essa percepção, que veio um dado justamente no primeiro dia de agosto. E aí houve uma mudança crítica na perspectiva de crescimento econômico dos Estados Unidos, que foi dados fracos em relação ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho passou a mostrar uma significativa desaceleração. Tá? E basicamente, esse dado, juntamente com a comunicação subsequente dos board members do Fed, acabou provocando uma mudança também significativa das expectativas do mercado na direção de uma política monetária mais acomodatícia. Ou seja, o mercado passou a esperar um pouco mais de afrouxamento, de normalização monetária, não deixar os juros tão altos, não deixar a economia tão apertada. E qual foi o relatório que mostrou isso? Foi aquele famoso relatório do payroll, que mostrou um aumento de 73 mil vagas, que por si só já é bastante abaixo do que era esperado pelo mercado, mas principalmente ele trouxe uma revisão negativa de 260 mil empregos dos meses anteriores, ou seja, revisando para baixo a criação de empregos dos meses anteriores. E aí, quando a gente olha para trás, essa foi a maior correção negativa desde a pandemia e revelou para a gente um mercado de trabalho mais fraco do que se pensava. Apesar disso, tem outras métricas que continuam indicando uma economia resiliente nos Estados Unidos. O próprio PIB, que também foi divulgado ao longo do mês de agosto, a segunda revisão do PIB, acabou tendo um ajuste para cima e mostrando um crescimento a uma taxa anualizada de 3,3%, o que é acima das projeções. E não vamos esquecer que durante meses o consumo foi consistente na economia com esse mercado de trabalho saudável, o desemprego aí rodando em torno de 4%. Tudo isso ajudava a alimentar o otimismo sobre a capacidade da economia americana de evitar uma recessão. Então, quando você recebe com esse mindset um relatório tão fraco, uma revisão tão expressiva para trás,
a resposta do mercado foi meio que imediata, né, a esse relatório ruim. E aí foi justamente na direção de precificar mais cortes de juros e mudando um pouco a percepção sobre a atuação do Fed. E a própria comunicação e ações, né, recentes aí dos membros do Banco Central americano estão indicando que o banco não está mais focado exclusivamente na inflação, nas projeções de inflação. Esses dados fracos de emprego elevam, segundo eles, os riscos de queda para o emprego a um patamar que aí sim justificaria uma reconsideração dessa política monetária mais apertada. Esse cenário foi um dos principais fatores que impulsionaram esses movimentos significativos, principalmente na primeira metade aqui do mês, tá? Então, resumindo tudo isso, foi como se a narrativa do mercado tivesse mudado de um crescimento forte e o Fed em espera para uma abordagem de crescimento modesto, o Fed prestes a cortar juros. Tá? E aí, para fechar esse tópico dos drivers, acho que vale falar também dos PMIs, que são indicadores antecedentes da economia e correlacionam bem com as próximas divulgações do PIB, por exemplo. Né? São dados que saem com uma frequência maior, que nos ajudam a entender como que está a saúde da economia antes do PIB sair. E que mostrou os PMIs nos países desenvolvidos, eles mostraram uma recuperação importante do setor de manufatura, com um destaque aqui especial para a zona do euro, que voltou a crescer depois de um bom tempo em terreno contracionista. Isso foi importante também para tranquilizar os investidores sobre os efeitos na produtividade global por conta das tarifas do governo Trump. Bom, e o Brasil não ficou de fora aqui da boa performance dos ativos, tá? Então todo esse ambiente global de maior apetite a risco ajudou a performance dos nossos ativos por aqui. Começando aqui pelo Ibovespa, né, que subiu mais de 6% em agosto, uma alta expressiva, batendo recorde, fechando acima dos 141 mil pontos pela primeira vez. Tá? Então, assim, essa alta ela foi impulsionada pelo cenário de juros mais baixos lá fora, como eu comentei, esse maior apetite, né, ao risco global e também a entrada aqui de capital estrangeiro por conta dos nossos juros ainda elevados em relação a outras regiões. Só que não foi só a bolsa. Além disso, a renda fixa local aqui também foi bastante bem, principalmente aqui nos títulos de vencimento intermediários. E aqui dá para citar também o bom comportamento da inflação corrente, principalmente aí por conta da desaceleração no ano, né, de preços de bens industriais, alimentos e outros itens mais voláteis. A nossa moeda, o real, em um patamar mais estável, aqui negociando nessa banda entre 5,40 e 5,50, ajudou aqui a renda fixa a performar bastante bem. O mercado agora aqui discute quando que o BC vai poder cortar juros e essa discussão tem caminhado para o início do ano ou até mesmo na última reunião aqui em dezembro deste ano aqui de 2025. Antes essa era uma discussão aí de final de primeiro trimestre, então tá com uma perspectiva melhor aqui para essa antecipação de cortes de juros. Outra coisa que melhorou foram as expectativas de inflação na pesquisa semanal do Focus, demonstrada em uma trajetória bem benigna depois daquela desancoragem forte que a gente viu ao longo do ano passado. Tá? E para não deixar de comentar, do ponto de vista político, a gente segue aqui em turbulência, né, em razão aqui das tarifas, com bastante pauta importante a ser votada pelo Congresso nos próximos meses. Mas pelo menos no mês de agosto, essa turbulência não afetou de forma mais significativa a performance dos ativos brasileiros. E daqui para frente? Daqui para frente, as incertezas permanecem, tá? O mês de agosto foi muito bem. Nossa conclusão é que esse mês mostrou uma resiliência nos mercados, né? Esses movimentos foram bastante impulsionados por essa reprecificação do risco, né? Essa recalibração das expectativas dos investidores em torno da política monetária americana. Mas, daqui para frente, é importante a gente manter no radar que ainda vai ter incerteza. Algumas perguntas, por exemplo, será que a economia americana vai desacelerar mais rapidamente? Nesse cenário, como é que o Fed vai se comportar? Ele vai cortar juros mais rápido, mas manter os juros em patamar neutro, em termos de estímulo, ou ele pode, inclusive, adentrar o território estimulativo de política monetária? Isso daí pode resultar em alterações
da própria política monetária em outras regiões, outros países, né? E aí como ficam os mercados de risco num ambiente que a gente vai ter juros mais baixos para dar suporte às economias que começam a mostrar um enfraquecimento, mas com uma provável inflação ainda alta, né? Podendo surpreender para cima por conta dessas questões das tarifas. Uma coisa é certa, a gente vai ter ainda bastante emoção pela frente. Como fundo destaque do mês, eu vou citar aqui o Itaú Optimus Titan Multimercado. O Optimus Titan ele é um fundo que busca entregar retorno acima do CDI em qualquer cenário econômico, seja o cenário positivo ou negativo. Esse fundo ele nasceu em abril de 2021 e desde o início entregou 139% do CDI no acumulado até aqui. No mês de agosto desse ano, ele entregou 285% do CDI, acumulando em 12 meses 129% do CDI. Resultados bastante importantes. Os principais ganhos do fundo no mês de agosto, eles vieram de várias posições diversificadas nos mercados de renda fixa, moedas e renda variável. Então, para não citar todos, vou citar alguns aqui. Na renda fixa, os destaques no mercado internacional foram posições aplicadas, principalmente em juros no Canadá, ou seja, são posições que se beneficiaram do movimento para baixo nas taxas, conforme eu comentei que o cenário acabou se desenvolvendo no mês de agosto. Já aqui no Brasil, a renda fixa, eu destaco as posições no cupom cambial, que basicamente opera movimentos relativos entre as curvas de juros do Brasil e nos Estados Unidos em dólar. Nas moedas, o fundo pegou bem a valorização do euro e do iene japonês contra o dólar americano nesse período, nesse movimento de dólar mais fraco. E por fim, na renda variável, os ganhos vieram do book long and short de ações, compra e vende ações, principalmente no setor de saúde, utilidade pública e bancos. Assim, como a gente pode ver, o fundo ele trabalha com bastante diversificação, tanto em classes de ativo como geografias, um controle de risco bastante rigoroso e busca entregar resultados aí da forma mais eficiente possível. Pessoal, muito obrigado e até o próximo Mercados de Fundos em Foco aqui no Mind Asset. Para saber mais sobre o Itaú Optimus Titan Multimercado, acesse o link aqui na descrição. E você, gostou desse episódio? Deixe aqui o seu comentário e não esqueça de seguir o Mind Asset na sua plataforma favorita. Até a próxima!